Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um caminho para a maturidade. O caminho para a maturidade. Não é um caminho para a maturidade. Só tem um caminho. Apenas um. É o caminho para a maturidade cristã. Talvez você goste de marcar o tema da mensagem. E para nós falarmos a respeito deste assunto, eu peço que vocês prestem muita atenção. Nós vamos falar no livro do Tiago. Livro de Tiago, no capítulo 1. Pastor, que Tiago é esse? Esse Tiago é o irmão de Jesus. Não é o pastor Tiago. Amém? Se eu pudesse indicar a vocês um livro para ler na Bíblia, é duro, né? Eu ia falar agora, eu ia falar de Tiago, mas eu lembrei agora do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aí depois eu lembrei de Atos. Então você lê Mateus 5, 6 e 7, aí você lê Atos inteiro, e aí você lê Tiago, capítulo 1, 2 e assim por diante. Porque, irmãos, Tiago, ele era mais pastor do que escritor. No livro de Tiago nós vamos observar que ele acaba trazendo a praticidade, a prática da vida cristã. Ou seja, se muitas vezes você não entende a respeito de como viver em Cristo em algum momento da sua vida, o livro do Tiago, ele é um beabá, no inglês chama cookbook, uma listinha de bolo mesmo, um passo a passo de como ter uma vida em Deus. E ele separa, o livro do Tiago, ele é separado em 3 partes. Ele é separado com o nascimento, o crescimento e o processo de maturidade. Ou seja, o objetivo do livro é fazer com que cada cristão atinja a maturidade em Cristo. Amém? Domingo eu falei a respeito disso, de ser completo. Paulo falando a respeito disso. Nós estávamos pregando sobre Paulo, né, a passagem de Paulo, e ele fala, ele dá também uns passo a passo para que nós venhamos atingir também o quê? A maturidade em Cristo, o amor que excede todo entendimento, e pelo amor que excede todo entendimento, nós somos completos em Cristo. O completo na Bíblia aqui é maduro, teleios, e também Tiago, então, ele vai dar passo a passos a respeito de maturidade. Amém? Então vamos lá, Tiago. Meu mouse parou aqui. Todos encontraram aí Tiago, capítulo 1, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Vamos ler o 6 também, vai? Peça, falando da sabedoria, peça, porém, com fé, e nada duvidando, por quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, duvidoso, é inconstante em todos os seus caminhos. Amém?
Curva a tua cabeça neste momento. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos. Espírito Santo de Deus, fale conosco, ministre em nossos corações, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se vocês têm uma memória boa, o pastor Léo pregou, acho que há 2 semanas atrás, ele falou a respeito de se alegrar no meio da tribulação. Quem lembra disso? Acho que foi quarta-feira passada? Acho que foi quarta-feira passada. Quem pregou quarta-feira passada? Foi eu? Então na outra. Ou foi no domingo? E nós vamos falar um pouquinho a respeito de provações. Porque Tiago aqui, ele tem uma preocupação com o cristão, que é o bebê espiritual. Quando a gente está vendo as criançadas aqui correndo, né? É uma ilustração muito boa a respeito da nossa vida em Deus. E Tiago, se eu falar Paulo aqui, irmãos, é Tiago que eu estou falando, tá? A gente está tão acostumado a falar de Paulo, que a gente fala Tiago. Tiago aqui, ele está trazendo então um passo a passo, falando do nascimento do cristão. Se Tiago ele traz no primeiro capítulo desta carta a respeito de provações, é porque possivelmente o povo estava sendo perseguido. Se você observar, ele começa o capítulo falando assim, olha, está saudando a igreja que está dispersa. O povo estava disperso, não é disperso de falta de atenção, não é isso que ele está falando, mas o povo estava espalhado. Ele fala assim, olha, eu saldo as 12 tribos, né? Alguns estudiosos vão falar que então Tiago, como um bom judeu, ele está saudando apenas o povo judeu. Outros estudiosos já enxerga Tiago saudando a igreja, olhando numa ótica da graça, que o Tiago está saudando então toda a nova noiva, a nova igreja então, que eu preguei, judeus e os gentios. Mas ele está saudando a igreja, então o Tiago está direcionando esta palavra à igreja. Não é um povo específico, mas sim a igreja. Porque então Tiago já estava sentindo, como ele também já estava sofrendo todas as perseguições da igreja, todas as provações que o cristão ele passa. Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta, ou alguém já te perguntou em algum momento na sua caminhada o porquê que o cristão sofre, ou porquê o cristão fica doente. Afinal, a cura é Deus. Porque o cristão perde emprego, se afinal é ele que sustenta a obra de Deus. Por que o carro do cristão é roubado? Porque o cristão bate um carro? E muitas vezes, talvez se você não fez essa pergunta, alguém já te fez essa pergunta, e normalmente é aquela hora que você fala assim, porque Deus quer assim, falta argumentos para justificar o porquê, e as pessoas zombam ainda do cristão, falam assim, tá vendo? Tá vendo? Mas nem você sabe. Ou tira sarro, né? Seu Deus não está com nada, porque Ele não está te protegendo de nada. Mas algo que Tiago aqui ele traz para nós, e eu quero trazer para vocês isso aqui, é que Deus, o fato de nós estarmos em Deus, o passar a aflição, não significa que nós não estamos em Deus. Eu vou inverter. Não significa que o fato de nós estarmos em Deus, que nós estamos isentos da tribulação. Nós estamos isentos das aflições. Muitas vezes, irmãos, existe uma concepção, uma visão errada a respeito do que Deus pode fazer a respeito de nós. Efésios no capítulo 3, Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós. Deus pode fazer todas as coisas, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Mas nós vivemos num mundo contaminado, num mundo, em um corpo físico, e esse corpo físico está sujeito às mesmas doenças que todos estão sujeitos todos os dias. E o que Tiago então ele está falando aqui, ele está trazendo o cristão um pouquinho para a terra. Ele falou assim, olha, você vai passar pela adversidade, você vai passar pela aprovação, você vai passar pela luta, e a luta, ela faz parte. E aí Tiago agora ele vai começar a dar umas dicas, ele vai começar a ensinar o cristão o processo
em Cristo. Porque se nós não compreendemos o propósito da aprovação, eu tenho falado muito a respeito disso nas últimas mensagens, que nós pegamos aquilo que Deus está nos forjando e nós atribuímos ao diabo e falamos: o diabo que está fazendo isso comigo, sai para lá, diabo. Ah, é o diabo que me deu esse sonho, ah, é o diabo que fez isso, o diabo que fez isso. E nós não percebemos que circunstâncias na nossa vida, Deus está nos forjando para algo maior, para um propósito maior. E Tiago, então, sabendo disso, ele começa a alertar a igreja. Porque o cristão, então, uma vez que entrega a sua vida a Deus, entrega a sua vida a Cristo, por algum momento, um lapso de memória, porque isso não está na Bíblia, ele acredita que não vai passar dificuldades, ou não vai passar enfermidade. E se ele passar a enfermidade, ele tem vergonha de falar a respeito da enfermidade, porque ele fala assim: puxa, logo vão falar que eu não tenho fé, logo vão falar que eu não sou um homem de Deus, ou eu não sou uma mulher de Deus, porque eu procurei um psicólogo, por exemplo. Sabe? Ah, porque eu fui no médico e irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Senão nós iremos cair num processo de paranoia a respeito do mundo espiritual muito grande. E nós iremos jogar a responsabilidade em Deus de algumas coisas que estamos sujeitos todos os dias. E nós vamos entender aqui em 3 passos que as provações elas podem vir de 3 formas diferentes, 3 vias diferentes. Pode surgir a aprovação, e qual o objetivo da aprovação, aonde nós estamos. E aí eu peço que você pare um pouquinho e reflita aonde você está em Deus. Se fosse uma estrada, qual é essa caminhada sua com Deus? Aonde você colocaria? Faz conta que do início ao fim é de 0 a 10, aonde você está? Para um pouquinho e pensa. Aí você pode pensar que esse 0 a 10 é tempo. Não, não é tempo. Tiago está falando de maturidade. Ele está falando de crescer, de nascer, crescer e amadurecer. Tem cristão que não compreende esse processo. Ele é imaturo, e por ser imaturo, ele aborta aquilo que Deus tem para ele. Você quer um exemplo disso? Abraão. O que Deus falou para ele? Nós estamos falando de Abraão, irmãos. Abraão. Deus falou assim: eu farei de ti uma grande nação. Mas Deus falou quando? Não. Então ele falou assim: eu estou velho, eu acho que Deus se esqueceu aqui, eu vou dar um jeitinho de acelerar os passos aqui, porque vai que depois eu não consigo mais fazer um fio. Foi lá e fez um fio. Não era o filho da promessa. Ele foi imaturo. Ele não compreendeu o processo no qual Deus estava forjando ele. Em qual processo você está sendo forjado? Ou você está na condição de Abraão, de enfiando os pés pelas mãos, a carroça na frente do boi, e inverteu toda a sequência e falou assim: pode parar que o negócio está tudo bagunçado, está tudo fora de ordem, eu já não estou entendendo mais nada. A aprovação já virou o seu inimigo, virou o Satanás na sua casa, na sua vida, porque você não consegue compreender o plano de Deus, que Ele está te forjando. Ele está te preparando, Ele está te moldando. E quando nós falamos de moldar, nós lembramos do vaso, que ele é quebrado, ele vira o barro, a água, o olheiro, e aí o barro dá aquela entortadinha, ele amassa de novo. E a aprovação, irmão, para a vida do cristão, ela é extremamente importante. O Léo falou que nós temos que se alegrar nisso, e eu vou usar as mesmas palavras. Preste atenção. Se você não estiver atento no meio das provações, as oportunidades passarão e você vai deixar de crescer, você vai deixar de viver o milagre de Deus, porque você está sabotando a você mesmo, você está sabotando o plano de Deus na sua vida. A vida do cristão não é uma redoma de vidro. Alguns cristãos acham que a vida do cristão é como ele estivesse dentro dessa garrafa e todas as interferências externas ele está totalmente protegido. Ele não está sujeito. A Bíblia diz que Satanás não pode tocar a sua vida, amém?
Bíblia fala que o diabo está ao derredor, mas ele não pode te tocar. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Tenha isso na sua mente, o diabo não pode te tocar. Ele vai tentar, mas ele não pode te tocar. Se ele não pode te tocar, as provações não podem vir dele. As provações, irmãos, normalmente, ela acaba vindo primeiro pelo passo de, você pode virar para o seu irmão e falar assim, irmão, você é humano, então é natural, irmãos, você vai ficar gripado, você vai ter aquele dia que a comida não fez bem. Se for igual ao meu pai, que ele chupa uma melancia inteira e depois ele chupa um melão, 3 mangas, 4 bananas e fala que o almoço fez mal, fatalmente alguma coisa não vai encaixar legal. É normal, você é ser humano, este corpo físico, quando você morrer, vai ficar, glória a Deus por isso. Então, a primeira provação que eu e você podemos passar é porque nós somos humanos. Estamos sujeitos ao sol escaldante que fez hoje de 38 graus, aí o seu carro fura o pneu, porque você não fez a manutenção, aconteceu comigo esses dias, furou 2 pneus, irmãos, uma pancada só, 2. E aí você vai brigar que só tem um step. Deus, você só me deu um step. Ah, mas você esperou furar 2. E nós estávamos saindo, marcamos de tomar café com a Raquel, quando eu coloquei o carro com o pneu furado. Lá vai eu trocar pneu na descida. Aí a chave de roda não estava no carro. Lá vai emprestar a chave de roda. E adivinha? O Miguel do meu lado, pilhadaço, curioso com o que estava acontecendo. E o solzão, que eram as 5 horas da tarde. Irmãos, circunstâncias que eu e você estamos sujeitos todos os dias. Para de achar que o diabo está tentando atrapalhar a sua vida nisso. São circunstâncias porque você é um ser humano como qualquer outro. A pergunta que você deve fazer é: o que eu estou agregando para a minha vida espiritual com essa situação? Quais são os passos que eu estou amadurecendo? Quem já passou necessidade aqui? Eu já passei. Irmão, o diabo não foi lá e limpou a minha despensa, não. Não foi o diabo, irmãos. O diabo não pode fazer isso na sua casa. Glória a Deus, a sua casa pertence a Deus. Ele não pode, mas você está sujeito a situações como essa, a uma crise. A criançada começa a comer demais, esvaziar. Deu dia 15 e minha despensa estava limpa. Eu falei, agora nós vai no ovo e no hambúrguer. Até dia 30. Chegou dia 30 hoje. Aí fez a compra. O Miguel já quer comer tudo numa pancada só. Vou ter que ir dosando. Mas são circunstâncias que não é porque Deus deixou de te amar, mas são provações que você é ser humano. Louve a Deus por você passar. Louve a Deus porque são circunstâncias que fazem com que você amadureça. Você quer um exemplo disso? O jovem que é solteiro, que mora com o pai, ele não sabe quantos que é a água de casa. Quanto que é a luz? Sabe, Natália? Quantos que é o boleto de luz que chega? Não sabe. A água, a internet. Quanto é o quilo de arroz? São coisas que, irmãos, não estou diminuindo o jovem, não é isso, mas são fases. Quando vira a chavinha, você é obrigado lá, você fala assim, nossa, mas o arroz está caro, hein? Puxa vida. Aí você fala, bom, muita gente não entendia, nossa, mas por que meu pai compra macarrão? É, porque o arroz é caro, aí você vai equilibrando. Para que uma bandeja de 30 ovos? Compra só 12. É, mas o quilo de carne é caro, então você vai equilibrando. Para que tanto hambúrguer? É preguiça. Não é, o hambúrguer é mais barato que a carne. São circunstâncias que eu e você estamos sujeitos. Mas isso não significa que você é menos abençoado que o seu irmão que está do seu lado. Porque em tudo a Bíblia diz, dai graças, aprenda, cresça, amadureça, observe o tempo, veja as estações e tire lições para a sua vida. O cristão, ele está cochilando nesse processo da vida natural, porque ou o cristão ele é 100% carnal, ou ele é totalmente espiritual. Ele é o extremo. Ou ele não acredita em nada de Deus, ou ele acredita que se ele não fizer nada, Deus vai fazer tudo por ele. Deus não vai fazer tudo se você não se mexer. Se você não plantar, a semente não vai sair do envelope, pular no chão, cavar a terra, entrar,
cuspir para cima para molhar ela de novo e ela crescer. Não vai acontecer isso, irmãos. É um processo natural. Eu e vocês estamos sujeitos porque nós somos humanos. Segundo passo, provações que podem proceder, irmãos, aí sim pelos nossos pecados. Como assim, pastor? Veja, de novo, não é o diabo. Tiago mesmo vai falar que nós somos tentados pela nossa concupiscência. O que é isso? Desejo desenfreado da carne. Desejo excessivo da carne. Isso é pecado, pastor? Não. Não é. Como assim, pastor? É. Se o seu desejo de pecar e você não consuma o pecado, não é pecado. Está lá escrito. Ele fala assim, o pecado é o momento que você consuma o ato. Você consumiu o pecado, consumou o pecado, aí entra a morte. Está no mesmo capítulo, continua lendo que você vai ver ele falando a respeito disso. Ele falou assim, olha, isso é a sua natureza. De novo, fala para o seu irmão, não é o diabo. É a sua natureza. Presta atenção, fofoca não é o diabo, é a sua língua. Tiago vai falar a respeito disso. Não é, irmãos, é a natureza do homem. Veja que aí, olha só o que está acontecendo. Ele vai dando passo a passo para que nós possamos compreender. Ele falou assim, a sua luta então é contra a sua carne. Aí nós vamos entender o quê? Fruto do Espírito e obras da carne. Não é obras do demônio, obra de Satanás, é obra da carne. Os demônios são internos, são os nossos demônios. Cada um de nós sabe aonde vai doer o calcanhar. Cada um de nós sabe o limite. Eu falo para minha esposa que é o gatilho. Você sabe aonde é o gatilho que vai causar, que vai provocar a sua língua, que vai provocar o seu pensamento de arrancar o pescoço. Você sabe. Então você anda olhando o gatilho assim, ó, se desviando dele, para que você não venha cometer aquele erro. Sabe como chama isso? Diga para o seu irmão de novo: maturidade. Não adianta você ficar dando chute no gatilho e depois, pastor, ora por mim. Mas se você está constantemente no mesmo erro, porque não é diabo. Libertação, a gente põe a mão, o demônio tem que ir embora. Agora, mudanças de hábito. Tiago, ele está falando a respeito disso, é conduta. Todos os dias eu sou transformado, sou renovado pelo sangue e o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. As minhas atitudes condiz com a cruz, condiz com o alvo para qual eu estou andando. Nesse exemplo que eu estou dando, irmãos, imagine alguém que fuma 45 anos, 50, 60 anos, e aí ele vai ser acometido por um câncer no pulmão. A culpa é de Deus. Eu costumo dizer que existem problemas que nós costumamos a pegar com a mão. Você fala assim, hoje eu estou muito de boa. Você tem um probleminha aí, Rômulo, me passa um aí. Deixa eu pegar um probleminha aqui. Tem problema que nem é seu, é da vizinha. Mas você está ali já... Pega problema que não é seu. Sabe quem fez isso? Josué. Deus falou assim, ei, não faça aliança com o povo. Estranho. Ele foi lá, não consultou a Deus a respeito de um povo e fez aliança com ele. O povo estava enganando. O povo entrou em guerra. Josué capítulo 10. Aí ele falou assim, se vira aí. Ele falou assim, não, você fez uma aliança comigo, agora você tem que ir para a guerra comigo. Homem de palavra naquela época, né? E agora Josué teve que lutar uma luta que não era dele. Só que o homem era ousado. Já que ele falou, já que eu tenho que lutar uma luta que não é minha, Sol, segura aí, que eu tenho que terminar o negócio aqui embaixo que eu arrumei problema aqui. Para aí. O sol parou, irmãos. E Josué, ele lutou a guerra que não era dele. Deus, ele é bondoso, amém? Mas o problema foi causado por Josué. Não faça como Josué. Existem provações na sua vida que você procura, que eu procuro, que nós, entenda, não estou falando para você especificamente, não, mas também serve para nós. São situações que o problema aparece, provações aparecem. Terceiro, provações, irmãos, que acontecem pelo fato de você ser cristão. Agora sim, existem provações que só pelo fato de você ser cristão, parece que o mundo está contra você. Irmão, é assim que acontece.
De novo, o diabo cercou minha casa. Não, ele não cercou sua casa, não é isso. Só que o diabo ele pode usar o A, o B, o C, o D, o Y, o J no trabalho lá para causar desavenças, causar conflito. Alguém já viu o chefe que persegue assim, sabe? Que fica marcando, que faz piadinha, que o aumento que não sai, que parece estar enroscado, sabe essas coisas assim? São ações que o diabo ele vai cercando, porque ele não pode tocar em você. Ele vai tentando minar. Aquela luz que você está carregando vai iluminando todos os cantinhos do seu trabalho. Isso incomoda, começa a arder os olhos, porque aquele que é das trevas, ele anda nas trevas, ele não gosta da luz. E quando a luz se aproxima, irrita. Presta atenção, se ninguém no seu trabalho fica irritado com você, irmão, ou é todo mundo crente, ou você não é crente. Se ninguém se irrita com você no trabalho, ou todos são crentes, ou você não é crente. Porque não é luz. A luz vai chegar e vai. A Bíblia diz, presta atenção, que a luz revela aquilo que está em oculto. A podridão que está na sua casa, a luz revela. Você não precisa ficar criando, nossa, linha de teoria da conspiração. Para com isso, para com isso, para com isso. A luz revela. Nada fica oculto. Pode ficar sossegado. E existem provações, irmãos, que Deus permita que aconteça, para que o nome dele seja glorificado. Irmãos, o pastor Tiago pregou aqui a respeito que nosso Deus é um Deus colorido, né? Um Deus de cores assim, que dá cor para as coisas. Não falou isso? E parece que tudo que eu leio depois da Bíblia, depois daquele dia, tudo eu enxergo Deus brincando com a gente. Pintando uma... Está muito sem graça, eu vou pôr uma corzinha aqui. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 9, que Jesus, ele cura um cego de nascença. E aí os discípulos chegam para ele e falam assim, e aí? Se ele nasceu cego, quem pecou? Foi o pai ou foi a mãe? Ou foi ele? Perguntaram para Jesus. Pressupondo que toda enfermidade, a raiz é o pecado. Deve ser que talvez você já ouviu isso também na sua vida uma vez. Se você está doente é porque é pecado. Aí Jesus fala assim, nenhum e nem outro. Ele está enfermo para que a minha glória seja manifestada na vida dele. Ele cuspiu no barro, passou no olho dele e falou assim, vai. E ele começa a enxergar e virou um alvoroço. As pessoas começaram a perguntar, foram entrevistar o pai dele, porque o pai dele queria saber, mas ele enxergava e não, ele era cego. Mas quem curou? E o nome de Deus começou a borbulhar na boca deles. Aí perguntaram, quem é? Ele falou assim, olha, os judeus estavam interrogando ele, falou assim, olha, se você crê que foi Jesus ou não, eu não sei, eu sei que eu estou enxergando. Fim de papo. Algumas circunstâncias, irmãos, talvez você não vai entender, mas o nome de Deus está sendo glorificado através da sua vida. Pastor Tiago contou um testemunho desse aqui numa segunda-feira, na oração com a gente, que apareceu uma situação lá, brigaram com ele, ele nem entendeu o que estava acontecendo, soltaram as cachorros nele, não era ele, era com o outro, ele ficou quietinho, mas ele não percebeu que aquilo edificou os outros dois. Os outros dois foram abençoados. Parece injusto. Ele passou por uma situação adversa para ele, que mexeu com ele, mas outras pessoas foram abençoadas através da vida dele. No outro dia, aquela pessoa falou assim, puxa vida, você é pastor, tem uma coisa diferente em você. O outro foi lá e falou assim, olha, agora estou te devendo uma agora, você assumiu a bronca por mim. É assim que acontece, irmãos. Tem coisa que acontece comigo e com você, porque não é para mim e para você, mas Deus quer usar a sua vida para abençoar outra pessoa. Se você não entender o que está acontecendo, você boicota a outra vida. Você boicota o que Deus está fazendo na outra pessoa. Sabe por quê? A Bíblia diz que você não vai passar por situações que você não pode aguentar. Se você está passando é porque você vai aguentar. Então para de reclamar, para de murmurar. Se alegre. Saiba que você está passando e outras pessoas estão sendo edificadas através da sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é o reino de Deus. É o corpo de Cristo. E sabe o que significa isso? De novo, maturidade. Porque se eu e você não formos maduros, não seremos capazes de compreender isso, irmãos. Preste atenção, toda aprovação ela é passageira. Nenhuma aprovação é eterna.
Meu pastor fala o seguinte: tudo passa. Pensa uma frase que me tirava do sério. Porque sempre que você está no olho do furacão, aí a pessoa chega e você fala assim: tudo passa. Irmãos, tudo passa. Tudo passa. Essa é uma verdade. Sabe por quê? A provação é para te habilitar, não é para te matar. Nenhuma aprovação dura o mundo inteiro, a sua vida inteira. Porque ela não é para te matar, ela é para te habilitar. É para te capacitar. É para te tornar maduro. É para que você possa dar passos longos. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Satanás nos tenta para fazer o pior em nós. Grava isso. Deus sempre nos prova para produzir o melhor. Satanás é para fazer o pior em nós. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual está saindo o resultado das suas provas? Menos crente, pastor. Estou quase desistindo. Estou quase parando. Estou quase trocando de igreja. Eu acho que o pastor ora pouco nesta igreja. Falei: irmãos, a luta é sua, parceiro. Ora. A aprovação é sua. Deus está te habilitando, não é comigo. Se fosse as minhas, eu luto. As suas, você luta. E Deus está te forjando. Sinta-se privilegiado de ser forjado por Deus. Compreenda isso. Que Deus abra os seus olhos. Irmãos, a prova, ela é pedagógica. É pedagoga. Ela é pedagógica. Porque ela nos ensina. Se você não estiver atento, você passa pela prova e só sai palavras de murmuração. Agora, se você estiver atento, você sai da prova com habilidades. Já viu aquele ditado que o que não mata fortalece? Não tem uma plantinha que fala: comigo ninguém pode? Eles põem na porta para mal olhado, né? Não era para isso que eles colocavam para inveja? Para mal olhado? Não, irmão, você não precisa desse negócio, não. Deixa esse negócio para lá. Mas, quando você passa, mas está ligado no processo, está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, você sai fortalecido. Você lembra que eu falei a respeito de cicatriz na última mensagem? Você sai com marcas. Agora para ajudar o próximo. Você está entendendo que isso é um processo da vida do cristão? Se eu e você não passar por isso, você pode estar aqui há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos. Você pode, irmãos, mas não significa que você passou por esses estágios. Pode ser que você continue sendo imaturo. Porque um beberrão, um murmurador, que nas primeiras circunstâncias o culpado é Deus. O culpado é o fulano, é o beltrano, é o cicrano, é a igreja, é a porta A, porta B, porta X, porta Y. Não, irmãos, Deus tem um negócio contigo, parceiro. É com você. Deus está te afiando. Deus está te habilitando. Um machado sem corte não serve para nada, irmãos. Ele faz muita força para cortar, mas quando você estiver afiado, irmãos, Deus vai usar você para fazer a diferença. Um machado afiado. Mas o machado afiado, irmãos, ele vai numa carga maior. Ele põe menos força, mas pressupõe que ele vai trabalhar mais. Certo? Quem gosta de ficar cortando com um machado que não está afiado? Aqui ninguém, né? Quem não acha nem segurar um machado na vida. Alguém já segurou um machado aqui? Ah, você não tem cara que segurou um machado. Não. O máximo facãozinho. Quanto afiado é melhor. O lenhador põe menos força, mas o machado trabalha mais. Deus, ele quer usar a sua vida. Tem vezes que você fala assim: irmãos, Deus, eu não estou sendo usado por Deus. Parece que Deus não quer me usar. Aí fala assim: é o pastor que não quer me usar, ou é o líder que não quer me usar, é a igreja que não me dá valor. Mas entenda que se você não tiver afiado, você vai se machucar. Por isso que Deus coloca essa circunstância na sua vida, para que você venha crescer. Porque Deus não quer usar você aqui. Deus, ele quer usar você em todos os lugares. E esses passos, irmãos, vai fazer com que você se torne maduro.
vai fazer com que você, irmãos, tenha a maturidade para passar por adversidades. Abraão coabitou com Agar. Moisés matou egípcio. Sansão contou o segredo para Dalila. Pedro quase matou Malco. Sabe o que significa tudo isso? Falta de maturidade. Todos são homens de Deus. Alguém tem dúvida que Moisés é homem de Deus? Sansão? Foram homens usados. Pedro? Mas por momentos de imaturidade, não compreenderam o propósito de Deus. Deus te chama nessa noite perguntando para que você foque no seu propósito com Deus. Se você não compreender aquilo que Deus tem para você, você constantemente ficará em cultos, anos e anos e anos, se frustrando por falta de maturidade. Pastor, eu entendi tudo o que você falou, mas eu não entendi nada das minhas provações. Super normal, viu, irmão? A palavra ela vem para dar luz. Aí você enxerga, fala assim, puxa vida, eu não tinha enxergado isso. Aí vem outro dilema, né? Que talvez você deve estar pensando, fala assim, puxa vida, e as provações que eu passo, qual que é? Será que é pecado? Será que é de Deus? Será que é do meu corpo humano? Qual delas é agora? Aí agora para de culpar o pecado e fica brigando com as quatro. Qual que é a deles agora? Calma. Tiago, ele já deu a solução para você também. Tiago, ele fala o seguinte, ele antecipa. Ele falou assim, se falta sabedoria, peça a Deus, que Deus ele vai te dar. Qual que é a diferença da sabedoria e do conhecimento? Você não adquire em livros. Experiência de vida, você não adquire em livros. Experiência com Deus, você não adquire, você pode ler um monte de livros, todos os livros possíveis, você pode ler, você pode ler a Bíblia, pode, mas se você não permitir que o Espírito Santo trate no seu coração, nada resolve, não vai mudar nada na sua vida. Por isso que ele fala, peça a Deus a sabedoria, para que você possa entender o momento da sua vida, o processo da sua vida, o momento no qual você está vivendo. Comece a agradecer, não murmure, entenda o que Deus está fazendo, Deus está te forjando, Deus está puxando você, Deus ele separou você, a salvação, Ele está te limpando e te santificando, mas Ele também quer te usar. E esse processo de maturidade, de maturação da fruta, é extremamente importante. Se você tentar fazer enquanto é verde, a Bíblia fala que é os neófitos, é isso? Sabe o que acontece, irmãos? Vai dar errado. O neófito, irmãos, é o novo na fé. É aquele que começou agora. Um bebezinho espiritual. E aí ele vai tentar acompanhar o pastor Léo, muitas vezes, com a mesma intensidade. O que vai acontecer? Ele vai se frustrar no meio do caminho. Porque a vida do pastor Léo, ele sabe como ele leva a vida dele. O tempo com Deus, o devocional, o estudo da palavra, quanto tempo que ele lê a Bíblia, ele já sabe. Por isso, irmãos, respeite o seu limite, respeite aquilo que Deus está te dando. 2 horas minha, pode ser que para você equivala a 10 minutos, pode ser que 10 horas sua, para mim equivale a 2 minutos. É a sua intimidade com Deus, é proporcional, é que nem o dízimo. 10% para um não é o mesmo valor que para o outro, mas é 10% para todo mundo. O seu tempo com Deus é o seu tempo com Deus. Deus ele te chama e Ele te desafia a caminhar em maturidade. Não seja imaturo, não se precipite, fale menos. Você vai ver que, depois leia na sua casa Tiago capítulo 1, ele fala, cuidado com a língua. A gente brinca da fofoca, irmãos, mas muitas vezes não é fofoca. Muitas vezes é falar no momento errado. Falou no momento errado. Você pode estar certo, mas falou no momento errado. Ele fala, toma cuidado. Porque o processo de compreender isso também, de dosar, é só maturidade do cristão. Não será afoito, não seja afoito. Para que a sua vida em Cristo tenha estabilidade, você precisa de maturidade. E a maturidade, você precisa de sabedoria.
Com a sabedoria, você vai aprender a passar pelas provas, dando glória a Deus, se alegrando nas provações, compreendendo as estações, compreendendo que tem verão, mas também tem inverno, que tem momentos de plantar, tem momento de colher, tem de paz, de amor. Eclesiastes no capítulo 3, depois leia também, e que Deus possa ministrar no teu coração mais e mais esta palavra, possa produzir em vocês, em cima dessa palavra, que vocês possam ser aperfeiçoados, que no seu trabalho, na sua casa, vocês parem, meditem nessa palavra, leia novamente e entenda como que é o processo da sua vida com Deus. A Tatiane falou algo aqui enquanto ela ministrava, que eu achei maravilhoso, e muitas vezes nós não entendemos como que Deus, Ele opera, e nós acabamos sendo muito religiosos ou criteriosos em algumas coisas. Ela falou que Deus falava com ela enquanto ela estava trabalhando. Vocês ouviram isso? Ela falou assim, enquanto eu estava limpando a casa, Deus estava ministrando a respeito de Mateus no capítulo 11. Não foi isso que ela falou? Sabe o que significa isso, irmãos? O processo que Deus está falando com você pode ser dentro do ônibus, no carro, no portão. Deus, Ele está ministrando com você o tempo todo. Esteja atento naquilo que Deus está falando com você. Que você cresça em Deus. Que a sua base seja o amor. Não seja uma religião. Que você não esteja aqui por amizade, mas pelo Evangelho, pela palavra verdadeira. E que a sua vida venha produzir segundo a palavra de Deus. Amém?